Olá, vamos dar início às nossas aulas de novo, certo? Vamos iniciar o nosso segundo semestre agora. E aí nós vamos começar a nossa aula de hoje aprendendo um pouco sobre geometria espacial. A gente vai dar início, vamos ver a introdução disso tudo, tá? Na geometria espacial nós vamos estudar sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais. Daí, na nossa realidade, nós temos vários prédios, o Museu do Louvre, que tem aquela pirâmide de vidro, dentre outros prédios, edifícios comuns, todos eles são baseados na geometria espacial, ok? Para os sólidos geométricos, eu trouxe alguns brinquedos do meu filho, para poder mostrar para vocês. Ó, aqui eu tenho um cubo, certo? Tenho uma caixa de sapato, que é um paralelepípedo. Tenho uma embalagem de batatinha, que é um cilindro. Tenho essa bolinha de montar dele, que é uma esfera, dentre tantas outras formas geométricas na geometria espacial que nós temos no nosso dia a dia, ok? Com isso, a gente vai dar início vendo que os sólidos geométricos, eles são divididos em, os mais básicos, eles são divididos em dois tipos, que são os poliedros e os corpos redondos. Mas o que são cada um deles, tá? Os poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos, que podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, entre outros. Nesse cubo aqui, por exemplo, eu tenho um quadrado, outro quadrado, outro quadrado. Então, todas as minhas figuras aqui, elas são figuras planas. No paralelepípedo, do mesmo jeito. Retângulo, em todos os lados, são quadriláteros. Então, elas são formadas por figuras planas, certo? Trouxe aqui já os desenhos prontos de algumas imagens que representam poliedros. Tem um paralelepípedo, tem um cubo. Aqui é um prisma hexagonal, onde eu tenho as minhas bases, que são hexágonos. Tenho duas pirâmides, uma pirâmide triangular e uma pirâmide de base quadrangular, certo? Os meus poliedros, eles têm algumas partes, certo? Quais são as partes dos meus poliedros? São as faces, as arestas e os vértices. Colocando isso aqui, pegar minha caixinha para poder mostrar. O que são as faces? A face é cada superfície em que ele traz. Então aqui ó, eu tenho um retângulo, o outro retângulo aqui do lado. Um retângulo aqui, o outro aqui atrás. Um retângulo aqui e outro aqui atrás. Então meu paralelepípedo tem 2, 4, 6 faces, certo? Arestas, o que são as arestas? Mostrar as arestas no meu cubo. As arestas são os lados de cada face. Então, aqui eu tenho uma aresta, outra aresta, outra aresta e outra aresta, certo? Então, no meu cubo, eu tenho 4 arestas aqui na frente, 4 arestas aqui atrás, 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Então, 4 mais 4, 8, 10, 11, 12 arestas eu tenho no meu cubo. E os vértices são as extremidades, são os pontos que ligam, que unem essas arestas, certo? Que aí, no caso, eu trouxe uma figura desenhada aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 vértices nesse meu polígono, nesse meu cubo, ok? Bom, continuando, os poliedros, eles podem ter de dois tipos. Nós podemos ter poliedro convexo ou poliedro não convexo. Como diferenciar esses dois? Ó, observa só, nessa imagem, eu não tenho um espaço entre ela. Já nessa daqui, ó, eu tenho um espaço entre ela. Mas, Jeb, isso aí ainda tá meio confuso. Então, vamos lá. Se eu colocar um ponto aqui nessa face, certo? E eu colocar um ponto nessa outra face,
quando eu traçar uma reta ligando esses pontos, a minha retinha, ela vai estar totalmente dentro da figura, tá? Se eu colocar um ponto aqui nessa face e um ponto nessa face, quando eu traçar uma reta entre esses pontos, a minha reta, ela vai continuar totalmente dentro da figura. Já nessa imagem aqui, se eu colocar um ponto aqui em cima e o outro aqui embaixo, quando eu traçar minha reta, ela vai estar totalmente dentro da figura. Mas, se eu colocar o ponto nessa face e o ponto nessa face, quando eu traçar minha reta, a minha reta ela vai estar fora da figura. Então, todas as vezes que isso acontecer, isso daqui vai ser um polígono não convexo, ok? Para o polígono convexo, nós temos uma relação muito importante que é a relação de Euler, certo? Relação de Euler, relação de Euler, como você queira chamar, mas é relação de Euler, ok? Que diz o quê? V mais F é igual a A mais 2. Traduzindo, o V são os meus vértices, o F é o número de faces e o A é o número de arestas. Então, para todo polígono, todo poliedro convexo, a relação de Euler, ela é válida, tá? Vamos conferir nessa imagem aqui de cima, ó. Vou apagar essa. Fazer os acertos aqui. Vamos lá. Quantos vértices essa imagem, esse poliedro tem? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho... Opa, que 8 feio. Eu tenho 8 vértices, certo? Quantas faces esse meu poliedro tem? As faces, lembrando, é a superfície. Então, tem, olha, em cima e embaixo e fechando os meus lados. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e na frente e atrás. Então, 5 e 6. Essa contagem ficou estranha, né? Deixa eu tirar. Vamos pensar aqui de novo. Pensando que isso daqui é uma caixa, eu tenho... Vamos pensar que é uma sala. Eu tenho o meu teto e o meu piso, 2 faces. E as 4 paredes, mais 4 faces. Então, eu tenho um total de 6 faces, certo? E o número de arestas. Contando agora o número de arestas, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Embaixo, 5, 6, 7, 8. Contando as de cima, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas. Substituindo isso daqui na fórmula, diz que o número de vértices mais o número de faces tem que ser igual ao número de arestas mais 2. 8 mais 6 é igual a 14. E 12 mais 2 também é igual a 14. Então, para todo poliedro convexo, a relação de Euler, ela vai ser válida. Bom, fazendo uns exemplos mais complexos, certo? Antes desse exemplo, eu vou voltar aqui para esse cubo, tá? Nesse cubo, eu tenho 6 faces quadrangulares, 6 quadrados, tá? Considerando isso, vou colocar bem aqui, depois eu apago, tá? Eu tenho 6 faces e cada face tem 4 arestas. Então, 6 vezes 4 é igual a 24. O que acontece? Eu tenho 4 arestas aqui em cima, 4 arestas aqui embaixo, dá 8.
mais essas 4 aqui que dá 12. Então, na verdade, o meu cubo tem 12 arestas. Por quê? Nessa face aqui, ó, essa aresta, ela é contada 2 vezes se eu fizer daquela forma, porque ela faz parte desse quadrado e ela também faz parte desse quadrado. Essa aresta faz parte desse quadrado e também desse quadrado. Ou seja, todas as vezes que eu souber o número de faces e quais figuras são esses polígonos, eu posso fazer esse tipo de cálculo, mas sempre eu vou ter que dividir por 2 para eu poder determinar quantas arestas a minha figura tem, certo? Isso eu vou fazer nesse exemplo aqui que é um pouquinho mais complexo, que diz assim, ó. Quantas arestas e quantos vértices tem um poliedro convexo de 20 faces, todas triangulares? Então, eu tenho 20 faces em que todas são triângulos. 20 vezes 3 é igual a 60. Mas levando em consideração que cada aresta eu conto 2 vezes, aqui foram contadas 2 vezes, então eu pego e divido por 2. Então, esse meu poliedro, ele tem 30 arestas. Já determinei o número de arestas. Agora, para determinar o número de vértices, basta eu usar a relação de Euler. Vértice mais face é igual a arestas mais 2. O número de vértices é o que eu quero descobrir. O número de faces são 20. O número de arestas são 30 mais 2. Então, V é igual a 30 mais 2 é 32. E o mais 20 passa para o outro lado, menos 20. Então, o número de vértices desse polígono é igual a 12. Ficou claro? Nesse exemplo de baixo é muito semelhante. Um poliedro convexo possui uma face octogonal, ou seja, 1 vezes 8 é igual a 8 arestas, e 8 faces triangulares. Então, 8 vezes 3 é igual a 24. 8 mais 24 dá igual a 32 arestas. Mas como eu estou contando 2 vezes, eu divido por 2. Então, aqui eu tenho 16 arestas, certo? Determine o número de arestas, nós já descobrimos, e o número de vértices. Para fazer o número de vértices, nós vamos de novo usar a relação de Euler. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. O número de vértices é o que nós queremos descobrir. O número de faces tem uma face octogonal e 8 faces triangulares. Então, nós temos 9 faces e nós descobrimos que tem 16 arestas, mais 2. Então, o V é igual a 16 mais 2 é igual a 18 e o mais 9 passa para o outro lado, menos 9. 18 menos 9 dá igual a 9. Então, nós temos 9 vértices nesse poliedro. Bom, no início eu disse que os meus sólidos geométricos são de 2 tipos, que são os poliedros, que é o que nós estudamos com um pouquinho mais de detalhe e vamos nos detalhar mais ainda, e os corpos redondos. Corpos redondos eu vou colocar aqui só mesmo para mostrar para vocês, porque nós não vamos estudá-los agora, tá? O que são os corpos redondos? São aquelas figuras que vão ter pelo menos uma parte arredondada. Então, eu tenho um cone, eu tenho a esfera, eu tenho o cilindro, e nós vamos estudar com mais detalhe nas próximas aulas, ok? Obrigada pela atenção, eu espero que tenha esclarecido para vocês e até a próxima aula.